Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu desejo que tudo esteja bem. Eu vou contar a história para vocês de José, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 37, começa essa linda história da vida deste homem. José era filho de Jacó, ele apacentava ovelhas com seus irmãos, ele tinha vários irmãos, mas aconteceu algo na vida de José que vai mudar toda a trajetória da sua vida e também da vida de outras pessoas. Eu quero apresentar para vocês o José da nossa história. Tudo bem, crianças? Olha aqui o nosso José, tá? Essa imagem mostra ele aqui com os irmãos. Bem, crianças, José, ele ganha uma capa, uma túnica colorida, linda do seu pai, tá? A Bíblia diz que ela tinha várias cores, viu? Esse presente não foi muito bem aceito pelos seus irmãos. Eles ficaram bastante enciumados com o presente que o pai Jacó deu ao seu filho José. Tudo bem. Mas, ao passar dos dias, José teve sonhos. Olha aqui. E esses sonhos incomodaram ainda mais os irmãos de José, tá? Ele teve os sonhos e o primeiro ele contou para os irmãos. Eles já ficaram aborrecidos. Depois ele teve um outro e também contou para o pai. E o pai o repreendeu, chamou a atenção dele, achando que ele estava querendo dizer o quê com aquele sonho? Que ele seria superior a todos eles? Bem, ninguém estava sabendo o que ia acontecer de fato com José. Aí, os irmãos de José saíram, tá? Foram para um determinado local que a Bíblia chama de Siquém. E eles foram para apacentar as ovelhas do pai deles. Até que em determinado momento, Jacó chama José e diz para ele: olha, vai até Siquém e vê se está tudo bem com teus irmãos. José vai numa boa. Só que chega lá, eles não estavam em Siquém. A Bíblia diz que eles já estavam em Dotã. Mas José foi até eles. Quando eles viram José, eles fizeram uma especulação, eles conversaram entre si, eles comentaram entre si da possibilidade de dar fim na vida de José. Olha para vocês verem como eles tinham um sentimento de raiva contra a vida de José. E eles tomaram uma decisão. Só que um dos irmãos de José intercedeu e disse a eles: não, gente, não vamos fazer isso, tá? Vamos poupar a vida de José, tá? Só que, gente, olha, eles zombavam de José, eles chamavam ele de sonhador mau, eles ficaram com muita raiva de José por conta dos sonhos e eles tomaram uma decisão. O Rubem disse para ele: bora jogar então ele ali na cova e tal. Tipo assim, para dar só um castigo, olha só. Jogaram José na cova. Graças a Deus não tinha nem água, nem nenhuma fera nessas covas. Mas isso não foi o suficiente. Eles não queriam só jogá-lo na cova. Eles queriam mesmo, era dar fim à vida de José. Porém, nesse momento que eles estavam tomando essa decisão, faz ou não faz, bora fazer ou não vamos fazer, ou vamos ou não vamos fazer, o que eles fizeram? Apareceu uns mercadores, tá? Eles eram os ismaelitas. E esses ismaelitas, eles estavam indo em direção ao Egito. E um deles, Judá, disse aos seus irmãos: vamos vendê-los a esses ismaelitas. E sem pestanejar, sem duvidar, sem questionar, eles tomaram a decisão. A Bíblia fala que Rubem, nesse momento, não estava presente. Então, quando ele veio para procurar José, eles já tinham o vendido. Bem, crianças, José realmente foi vendido, tá? Para os ismaelitas. E os ismaelitas seguiram, né, para o Egito. E lá no Egito, José foi vendido a um homem chamado Potifar. Esse homem, ele era capitão da guarda do rei, ele era um homem importante. E lá na casa de Potifar, José fez tudo o que ele podia
para ajudar Potifar, para dar auxílio. Potifar deixou a sua vida nas mãos de José. A única coisa que Potifar se preocupava, diz a Bíblia, era com o comer, com o alimentar, porque o resto José tomava conta. Só que, infelizmente, a esposa de Potifar não gostava de José. E ela tramou algo contra a vida dele que não foi legal. Por conta disso, José foi parar numa prisão. A Bíblia fala também de masmorra, né? Que era uma prisão. Chegando lá, Deus era com José. E lá na prisão, José também serviu ao chefe dos carcereiros. Tomava conta de tudo para ele. Os presos estavam sempre à sua disposição, ou ele orientava para que tudo fosse bem dentro da prisão. José era útil, José era realmente uma pessoa diferente, né, onde ele estava. Porém, 2 empregados do rei, a Bíblia fala que era o copeiro, tá? E mais um outro lá, que agora no momento eu esqueci o nome, o padeiro. Fizeram algo para o rei que o rei não tinha se agradado. E o rei mandou prendê-los, mandou jogá-los na prisão. E eles foram. Chegando lá, na mesma noite, eles tiveram os 2 um sonho bem estranho. E aí eles queriam a interpretação do sonho. Falaram para José. José, com a sua sabedoria vinda de Deus, deu a eles a interpretação, tá, crianças? E aí eles ficaram muito maravilhados com o que tinha acontecido. E o que José falou para eles, a Bíblia fala que aconteceu de fato. Porém, ele pediu para o chefe dos cozinheiros, né, que era o copeiro, que quando ele tivesse, que ele retornasse ao palácio, que ele tivesse bem, para ele lembrar dele. Mas, passado 2 anos, nada aconteceu. José continuou na prisão. Só que Faraó, o grande rei, teve um sonho. Pediu ajuda para todas as pessoas do reino, sábios, astrólogos e adivinhadores, para tentar adivinhar o sonho dele, porque aquele sonho o angustiou. Ninguém conseguiu interpretar. E aí o copeiro lembrou de José e falou para o faraó. E ele, no mesmo momento, mandou chamar José na prisão. E José interpretou o sonho, orientou o faraó quanto à questão do sonho e tornou-se um trabalhador muito próximo do faraó. Tanto que ele recebeu anel, cargo de governador, vestes finas, colar de ouro, tudo do melhor o faraó deu para José. Por quê? Porque José se tornou o seu braço direito. Depois de Faraó, a pessoa mais importante no reino era José. Bem, crianças, graças a Deus, por causa das atitudes boas de José, como governante, como cidadão do bem, como uma pessoa iluminada por Deus, as coisas aconteceram no reino, coisas difíceis, mas também aconteceram as coisas boas, porque as atitudes de José ajudaram não só a ele, como ao seu povo. E anos depois, por conta dessas atitudes, por conta dessa situação, por conta da interpretação do sonho que a Bíblia fala, José vai se encontrar com os seus irmãos, com o seu pai, vai haver perdão, vai haver o respeito, a consideração, e eles vão entender por que José tinha recebido de Deus aquele talento, aquele dom, aquelas revelações dos sonhos. Aí sim eles vão entender. E com isso eles vão se reencontrar, se perdoar e vão realmente ver quem era José e por que José tinha esse talento. Crianças, a história de José é linda. É um exemplo de pessoa que serve a Deus. E que nós não devemos ter ciúme dos talentos que alguns têm, que outros não têm, porque nós temos talentos diferentes. E mostra o cidadão do bem, que pensa no outro, que faz pelo outro. Eu espero verdadeiramente que vocês possam ler na Bíblia de vocês toda a história. A Bíblia diz que José viveu 110 anos. Ele chegou, a Bíblia relata a sua morte, mas ele tem uma vida muito plena
mas sempre servindo o outro e não sempre tudo bom, tudo bem, tudo legal. Tudo bem, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da história e que vocês tenham interesse em continuar lendo na Bíblia de vocês. Beijo e até a nossa próxima história, crianças! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.